Olá a todos os alunos e alunas. Vamos dar início a mais uma videoaula de Sociologia. Eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino. E esta videoaula, ela está destinada principalmente a você, caro aluno e aluna, que está devidamente matriculado na primeira série do ensino médio. E o tema da nossa videoaula é Visualizem em tela Revolução Francesa, Transformações Culturais. Ou seja, nós temos uma continuidade da nossa videoaula anterior. E antes de avançar um pouco nas informações, vamos aqui, de uma maneira breve, de uma forma objetiva, fazer algumas ponderações que já foram tratadas anteriormente ao longo da audioaula anterior. Nós podemos perceber que a Revolução Francesa, ela foi uma revolução política que ela ocorreu nesse período de transição da sociedade feudal para a sociedade capitalista, ou seja, o nosso atual modo de produção. E nós temos que levar em consideração que cada sociedade, ou por que não dizer, cada momento histórico, a sociedade, ela possui as suas peculiaridades, ou seja, a sociedade, ela possui características econômicas, políticas, culturais, leis, características ideológicas, enfim. O feudalismo foi um tipo de sociedade que teve a sua gênese, que teve todo o seu desenvolvimento e auge, mas também teve o seu declínio. Paralelo ao declínio da sociedade feudal, transformações começaram a ocorrer. O Iluminismo, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, como sendo marcos históricos fundamentais para poder caracterizar esse contexto de transformação, de mudança, correspondendo à gênese do atual modo de produção capitalista. Em síntese, quando uma sociedade muda, ela se transforma radicalmente para um outro contexto social. Agora nós vamos avançar nas informações. A Revolução Francesa, como dito anteriormente, ela foi uma revolução que ela teve uma duração de uma década, ou seja, 10 anos. Vocês podem visualizar, através das informações que estão sendo apresentadas a vocês, aquilo que nós consideramos como sendo as etapas da Revolução Francesa. E eu proponho até mesmo um desafio a todos vocês. Pesquise e aprofunde o seu conhecimento e registre, inclusive, as informações no seu caderno a respeito de cada uma dessas etapas. A primeira etapa, nós temos aí Assembleia Nacional Constituinte e Assembleia Legislativa, que durou, ou seja, que ocorreu no intervalo de tempo de 1789 até 1792. Um segundo momento dessa Revolução Francesa, nós tivemos a Convenção, que se deu de 1792 até 1795. E, por fim, a última etapa da Revolução ficou conhecida como Diretório, dando-se de 1795 até 1799. Só que nós também temos que analisar quais foram os grandes efeitos da Revolução Francesa e que, sem sombra de dúvidas, não foram importantes somente para a França, mas a Revolução Francesa, ela foi uma revolução que ela acabou sendo uma grande experiência no sentido de ter sido reproduzida também em outros contextos, em outras nações. Claro, levando em consideração as características culturais, sociais, políticas e econômicas de cada contexto. Agora, para aprofundar essa ideia, vocês podem observar, nós temos um título que é
impactos da Revolução Francesa e alguns apontamentos estão sendo apresentados a todos vocês. São impactos. Por que impactos? Porque foram impactos geradores de mudança, ou seja, uma condição anteriormente existente, ela foi substituída por uma nova realidade, por uma nova forma de ser. Então vamos iniciar analisando cada um desses impactos. O primeiro deles, fim dos privilégios de classe na França. Então prestem bem atenção. A época da França, nós tínhamos justamente os estamentos, o clero, a nobreza e o povo. E essas pessoas, elas tinham privilégios. Isso implica dizer o quê? Nós ainda não estamos tratando de um momento em que nós nos reportamos a direitos. A ideia da cidadania, que é tão comum, que é tão propagada em nossa atualidade, não era o discurso ideológico, não era o discurso político daquele tempo. Então, isso foi uma mudança bastante significativa naquele contexto social. Uma outra informação: o fim de qualquer resquício do feudalismo no país e início da consolidação do capitalismo. Como eu disse anteriormente a todos vocês, um modo de produção, no caso, o modo de produção feudal, ele deixou de existir e entrou em cena um contexto social absolutamente diferente daquilo que existia. Ou seja, a base do modo de produção capitalista, social, econômica, cultural e ideológica, não tem nenhum tipo de sintonia ou, novamente me reportando a palavra, resquício daquilo que foi praticado à época da sociedade feudal. Início do processo de queda do absolutismo na Europa e na França. Era muito recorrente naquela conjuntura política o poder do rei, o poder absoluto, o poder soberano, o poder pleno. Em síntese, o poder inquestionável. Politicamente, esse absolutismo ele foi sendo substituído pela república, ou, em outras palavras, por sociedades democráticas, porque o capitalismo também exigiu, enquanto ordem econômica, uma condição política que não passasse pelo absolutismo do rei. Inspiração para movimentos de independência no continente americano. Agora há pouco eu mencionei a todos vocês que a Revolução Francesa ela foi inspiradora para outras revoluções, outras ações em outros lugares do mundo. Popularização da República como forma de governo. Separação entre os três poderes, ou seja, nesse contexto nós tivemos a emergência que foi muito pontuada pelo teórico Montesquieu, principalmente na obra O Espírito das Leis, o poder legislativo, o executivo e o judiciário, ou seja, poderes vinculados à estrutura do Estado, poderes que cabem fiscalizar, acompanhar, monitorar os próprios poderes e, inclusive, a ação dos governantes, no sentido de evitar governos abusivos. E, por fim, imposição das liberdades individuais, que tornavam os homens iguais perante a lei. Ou seja, durante a Revolução Francesa, ocorreu a elaboração de um documento, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Percebam, a partir daí, as pessoas elas passam a ser tratadas como cidadãs e não mais como súditas. Ser cidadão é ser um indivíduo, é ser uma pessoa portador ou portadora de direitos e também de deveres, e que precisam ser respeitados. Falar de uma condição democrática, falar que todos são iguais perante a lei, também é o reconhecimento jurídico no que diz respeito à condição de igualdade, eliminando a condição de privilégio que marcou muito a história da humanidade. Agora, nós vamos exercitar o nosso aprendizado. Diante de todas as informações que foram apresentadas a vocês, eu quero que você acompanhe junto comigo, de maneira bastante atenciosa, a leitura do enunciado e vamos analisar as possibilidades de resposta.
A Revolução Francesa iniciou-se em 1789 e estendeu-se até 1799, quando Napoleão Bonaparte assumiu o poder da França com o golpe de 18 de Brumário. Esse acontecimento foi influenciado pelos ideais do letra A, romantismo, letra B, iluminismo, letra C, socialismo, letra D, anarquismo, ou seja, dentre essas respostas que nós estamos visualizando, vamos avançar e verificar qual a alternativa correta. A alternativa correta está ilustrada na alternativa B, o iluminismo. O romantismo você estuda lá na literatura, o socialismo foi o que alguns autores, alguns teóricos, alguns estudiosos acabaram ponderando como sendo um modo de produção sucessor do atual modo de produção capitalista. Alguns países, no passado, também chegaram, digamos assim, a vivenciar experiências tidas, consideradas como socialistas. Quando ponderamos o anarquismo, nós estamos também tratando de uma forma de governo, mas uma forma de governo completamente orientada pela ausência de critérios. Então, a Revolução Francesa, ela sofreu, sim, forte influência dos ideais iluministas, a questão da racionalidade, a questão da crítica. Sabemos que o iluminismo foi um marco de suma relevância no que diz respeito à questão do conhecimento. O homem como produtor do conhecimento, o homem como ser capaz de buscar respostas, verdades para todas as suas indagações. Então, o iluminismo ele serviu, sim, volto a repetir, como um estímulo, como uma base ideológica, uma base teórica para fundamentar todo esse processo revolucionário que se deu através da Revolução Francesa. Caríssimos alunos e alunas, eu estou finalizando esta videoaula, agradeço você ter nos acompanhado e não deixe de acessar a plataforma eduque.ac. Um forte abraço a todos.